Olá pessoal, está começando mais um programa Nossos Pesquisadores e hoje a nossa conversa é com a pesquisadora Tainá Reis, do Departamento de Sociologia da UFSCar. Tainá, conte um pouco da sua trajetória acadêmica. Oi, Vivi. Minha trajetória acadêmica começou há muitos anos, né? Eu comecei ainda quando eu estava no colégio e eu era muito focada nos estudos ambientais, né? Então eu cheguei a fazer um curso técnico ambiental. Então, na época do vestibular, o meu foco era debater a questão ambiental. Então, eu prestei engenharia ambiental em várias universidades e na UFSCar eu ia prestar engenharia química, pensando em fazer uma pós depois na área ambiental. Mas aí eu pensei, bom, eu também gosto da área de humanas, então eu vou prestar alguma coisa na área de humanas. E ciências sociais parecia uma coisa interessante, mas na época eu era muito nova e eu não sabia nada do curso, né? E aí eu passei no curso aqui, entrei. E no primeiro semestre foi um pouco difícil eu me encontrar, né, nesse meu interesse ambiental e dentro da sociologia ou das ciências sociais como um todo, né, nas áreas todas. E aí eu lembro que assim, no primeiro semestre mesmo teve um evento que era uma semana de ciências sociais, a quinta semana de ciências sociais. Nesse evento teve uma mesa que era com uma pessoa que ia falar sobre Paulo Freire. Nada a ver, porque a pessoa acabou falando sobre outra coisa, que era um representante de uma associação comunitária lá de São Paulo, eu sou de São Paulo também. Eu fiquei bem interessada nessa situação, porque era uma comunidade com super precários de saneamento, de água, de energia elétrica e todas essas coisas, né? Chama Jardim Pantanal, e a pessoa falou muito sobre a situação que eles vivenciam lá, de ter enchente, de não ter saneamento básico, de questão de abastecimento de água, energia elétrica. E aí eu fui falar com essa pessoa pensando no que eu poderia contribuir como técnica ambiental que eu era. Eu queria contribuir nesse sentido. E no fim acabou virando um projeto de pesquisa, porque achei uma professora que estava um pouco nessa área ambiental, que era a Norma Valêncio. E aí a gente começou a trabalhar com a ideia de fazer alguma coisa naquela comunidade, dentro das ciências sociais. Então, a minha iniciação científica, minha primeira ideia era pensar a produção social do risco naquela comunidade ali, no Jardim Pantanal. E aí depois eu fiz vários trabalhos de extensão com a Norma também ligados à questão ambiental, mudanças climáticas, o Comitê de Bacias Hidrográficas também. Então a gente foi construindo esse caminho desse debate ambiental, né? Eu lembro que na época também eu fiz algumas leituras de alguns textos na sociologia ambiental mesmo, mas não era exatamente o que eu queria fazer, então, enfim, eu trabalhei com a Norma. E foi muito bom, assim, né? Já no meu terceiro ano de graduação, eu lembro que eu estava já pensando em mestrado. Então, eu estava querendo começar a fazer uma pesquisa que tivesse a ver, que eu pudesse dar continuidade para o mestrado. E a Norma estava se aposentando já, então não tinha como ter essa continuidade. Eu conheci o Rodrigo de ter participado como estagiária de uma disciplina dele, que era Sociologia Ambiental, aliás, Sociedade e Meio Ambiente, a disciplina. E aí eu participei com ele, e aí tinha alguma proximidade, e falei com ele, falei, bom, Rodrigo, eu quero fazer uma pesquisa, mas eu quero uma pesquisa que, se eu quiser continuar no mestrado, que faça sentido, que tenha uma linha ali, né? E aí eu fui estudar os conselhos de desenvolvimento rural na cidade de São Manuel, que é aqui no estado de São Paulo, no centro do estado de São Paulo, né, perto de Jaú, por ali. E foi muito legal, foi minha primeira pesquisa aqui mesmo, que eu fui para campo e fiz as entrevistas, e foi bem interessante, foi uma experiência muito interessante, assim, para minha formação, sabe? Porque eu era muito nova e foi super legal. E aí, a partir daquela pesquisa, então, assim, a ideia era discutir como que aquelas esferas descentralizadas de gestão do território funcionavam, quais eram as relações de poder ali dentro, quem eram os agentes e tudo mais. E aí aquela região ali o estado de São Paulo como um todo, né? Mas aquela região ali de Jaú é uma região cercada de cana-de-açúcar. Não tinha um representante da usina no Conselho de Desenvolvimento Rural. E aí eu pensava, mas por quê, né? Porque é um agente importante aqui da área rural, né? Dentro da cidade, da região como um todo ali. E aí a gente pensou, bom, é porque a usina, como ela domina toda a área rural, não precisa decidir com ninguém mais nada, entende? Ela tá lá e ela manda, porque ela domina aquele espaço, né? E aí, também uma coisa muito interessante que apareceu foi que vários entrevistados meus eram pequenos produtores rurais. Mas a maioria deles arrendava uma parte muito grande da propriedade deles para a cana-de-açúcar, para a usina. Então, eles diziam muito isso, mas a produção aqui acabou, agora a gente só arrenda. E aí eu falei, poxa, mas a questão do arrendamento apareceu muito forte, né? E eu falei,
vou estudar isso no mestrado. E aí eu caí no mestrado nesse tema, porque na verdade foi o meu campo da iniciação científica, da monografia, que me levou a uma reflexão sobre um outro tema que tinha a ver com a renda fundiária, com propriedade de terra e com a produção de cana-de-açúcar, né? Tainá, por que escolher dessa área, dessa região? Na verdade, eu escolhi essa região porque já tinha o Rodrigo, que me orientava na época, o professor Rodrigo Constante Martins. Ele já tinha ali alguns contatos nos conselhos de desenvolvimento rural daquela região. Então, a minha entrada em campo já era facilitada porque tinha um contato ali antes, né? Os conselhos de desenvolvimento rural, são divididos em regiões aqui do estado de São Paulo. Então, você tem várias regiões, eu poderia escolher outras. Mas como já tinha contatos ali, eu entrei ali e já tinha uma entrada de campo, sabe? Então, foi mais fácil. Tainá, prosseguindo, fazer mestrado e doutorado, como ajudou no seu desenvolvimento profissional? Olha, foi muito importante, né? Porque, no fim, o curso que a gente faz aqui em São Carlos é bacharel em Ciências Sociais. Então, é o curso focado para formar pesquisadores. Claro, na graduação, a sua primeira experiência de pesquisa é na iniciação científica, é na monografia. E quando você faz o mestrado, é um trabalho um pouco maior. Então, exige mais tempo, mais dedicação, uma articulação maior entre metodologia e hipótese, as suas referências bibliográficas, como que você vai articular aquilo tudo, né? E doutorado muito mais, né? Porque aí o doutorado é uma pesquisa sua mesmo. Na verdade, assim, você tem o mestrado, é um trabalho de porte menor. O doutorado é um trabalho com porte maior. São 4 anos e no mestrado são 2 anos. Então, você se propõe a fazer menos coisas no mestrado porque você tem menos tempo. Então, você não consegue dar conta de um fenômeno social muito complexo porque você tem pouco tempo. Então, você faz um recorte menor e aí você dá conta daquele recorte, sabe? O doutorado é um trabalho de porte maior porque tem mais tempo e se espera também de um doutor uma outra reflexão teórica. Então, mais aprofundada, não só teoricamente, mas também, assim, você mostrar um pouco de você como pesquisador, entende? No mestrado não é tanto, então você está muito preso na bibliografia, nas referências bibliográficas e na discussão que já existe. No doutorado você pega o que já tem de discussão e vai a partir dali uma coisa nova, sabe? No meu mestrado eu trabalhei com a questão do arrendamento de terra para cana-de-açúcar, ali na região de Jaú, então fui em São Manuel em Barra Bonita também, que é uma cidade que é basicamente toda forrada de cana-de-açúcar, né? Até fazer um parênteses aqui, só para contar, tem um site que chama CanaSat. E aí você consegue observar no estado de São Paulo a produção de cana-de-açúcar, as safras, aí você consegue ver a cana colhida, a cana que está em plantio, e aí você consegue ver, assim, visualizar no mapa do estado e por município e por safras diferentes nos vários últimos 10 anos, 15 anos. Você consegue observar essa produção. E lá em Barra Bonita era surreal, porque você via o mapa e era tudo verdinho aquele mapa, entendeu? A cidade estava aqui e o resto era só cana-de-açúcar, né? Mas enfim, só para contar essa coisa do CanaSat, porque eu acho que é uma coisa que tem que ser usada. É uma tecnologia, é um instrumento muito interessante, né? Mas, enfim, no mestrado eu fiz isso, mas claro, eu fui partir de uma discussão de renda fundiária, então já tinha uma discussão formada sobre isso. No doutorado, que eu fui trabalhar com um outro tema, né, ligado também à cana-de-açúcar, mas mais focado na questão do trabalho na cana-de-açúcar, eu peguei uma discussão teórica que existia e propus uma coisa nova a partir daquilo, entende? Eu acho que esse é um diferencial importante. E foi importante porque eu sou pesquisadora, porque eu passei por tudo isso, entende? Experiência de pesquisa, de campo. Você se vê em campo e falar, o que eu faço agora? Meu Deus do céu, deu alguma coisa errada, não tem entrevista. Muitos disseram uma coisa e eu queria outra, e o que eu faço com isso? Eu jogo fora esse material e você percebe que não, né? A não entrevista ou a resposta que não é o que você queria também é um dado importante, sabe? E interessante para você analisar aquele contexto social, né? Então você não vai para campo, por exemplo, pensando eu quero isso e o campo vai ter que te dar aquilo que você quer, né? Você vai para campo com as suas hipóteses e seus objetivos ali. E o que o campo te der, você fala, bom, então agora eu tenho essa empiria, esses objetivos, e o que eu faço com isso tudo aqui, né? Continuamos, Tainá. Como foi sua experiência como professora? Então, eu fui professora substituta, né, na Federal de Mato Grosso. E foi bem desafiador, porque eu estava muito tempo focada nessa área de pesquisa, então, mestrado, doutorado, você fica só fazendo pesquisa. Claro que você dá uma aula ou outra quando você faz estágio, mas assim, não é dar uma disciplina inteira, né? E lá em Mato Grosso, eu fui dar matérias que não eram ligadas à minha área, então não eram ligadas à rural, não eram ligadas ao trabalho,
e para cursos que não eram das ciências sociais. Então, eu dei aula para veterinária, para comunicação e para economia. Para economia e para comunicação, eu dei aula de ciência política. Que, claro, está na minha formação. Eu sou formada para também dar aula disso e falar sobre isso. Mas é um desafio super grande, né? Porque é muito tempo que eu estava distante também daquilo. Então, eu tive que estudar bastante para dar aquelas aulas. Mas foi muito legal também, porque você aprende que não é uma situação... Pelo menos não deveria ser, né? Para mim não foi. Uma situação de que você chega lá com conhecimento e o aluno é uma folha em branco e você vomita para ele o conhecimento, né? É uma troca, né? Então, você fala uma coisa, uma teoria, um autor, uma referência bibliográfica, e aí você vê como o aluno vai responder aquilo também. E aí vocês constroem aquele conhecimento em conjunto, sabe? Então, eu gostei bastante, assim. Eu me descobri gostando muito mais de dar aula do que eu imaginei que eu gostaria. Porque uma coisa você dá, quando você faz doutorado, mestrado, você faz o estágio de docência e você dá algumas aulas, 3 aulas, 2 aulas. Dentro da área que você está estudando. Dentro da área que você está estudando. Então, por exemplo, eu fui estagiária na matéria de sociologia rural. Então, as aulas que eu dei tinham a ver com temas que eu estava confortável pra caramba, né? E lá não, imagina, falar de contratualismo, entendeu? O que é isso? Um tempão que eu não lia nenhum desses autores, né? Então, exigiu muito estudo, eu estudei bastante. Mas também foi muito legal porque você vê essa resposta dos alunos, né? E sente também como as turmas são diferentes, porque tinha uma turma que era a turma que ficava só em silêncio, eles não abriam a boca. E eu dizia, gente, o que vocês acham sobre isso? Porque na veterinária eu dei sociologia mesmo, né? E aí eu escolhi me enveredar para sociologia rural, ambiental, a discussão sobre o homem animal, enfim, né? Que é uma pegada um pouco mais antropológica, mas foi o que eu achei cabível fazer ali. E eles não falavam nada, então eu ficava em desespero, assim, né? Mas eles faziam trabalhos incríveis. Então eu falei, essa turma é uma turma que não fala tanto, mas na economia, na comunicação, era o contrário. O pessoal tinha uma troca, então na hora de... Eu jogava perguntas e aí eles me davam respostas, e aí a partir do que eles respondiam eu podia construir também outra argumentação. Então foi super legal, foi uma experiência maravilhosa e eu adorei, eu adoro dar aula e é isso que eu quero fazer, sabe? Foi importante porque, por exemplo, agora... esporadicamente eu dou aula em algumas especializações particulares, assim. E aí sempre é muito... Só que é um final de semana, né? Você vai dar aula no sábado, dá aula sábado e domingo. E é bem esporádico. Então, às vezes, eu tô meio desanimada. E aí, quando eu vou, eu falo... Nossa, como eu gosto de fazer isso, sabe? É muito legal dar aula. Porque é essa troca, né? A gente vê os estudantes querendo saber das coisas também. Então, é muito instigante, né? Você quer falar sobre aquilo para aquelas pessoas, né? Então, foi uma experiência ótima e é isso que eu quero fazer para minha vida, assim. Eu tenho certeza absoluta que é isso que eu gosto de fazer, né? Vamos para um breve intervalo e voltamos rapidinho.